Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Você, meu irmão, minha irmã que me ouve, e aqueles que me ouvirá posteriormente. Este mesmo Deus os abençoe. A leitura da palavra de Deus que vamos ler, eu vou ler agora, está em João capítulo 4, versículo 45 em diante. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus os receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Galiléia, ou da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e orasse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus, o Senhor, lhe disse, e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: onde às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a tua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, a fé pode todas as coisas. Pela fé, os irmãos das eras passadas receberam seus mortos com vida. Pela fé. Pela fé, a mulher que tinha uma hemorragia e há 12 anos sofria com aquele sangramento, e ela tinha gastado todo o seu recurso financeiro com os médicos e ninguém pôde fazer nada por ela. Mas ela creu no Senhor Jesus Cristo e disse consigo mesmo: se eu tão somente tocar na sua veste, eu serei curada. E quando ela tocou na veste do Senhor, aquela hemorragia, aquele sangramento estancou. Ela foi curada instantaneamente. Aquilo foi mais do que uma cura, foi um milagre. Por quê? Porque ela creu. Ela tinha uma fé verdadeira na promessa de Deus, na mensagem do Senhor Jesus Cristo. E havia ali muitas multidões de pessoas, e ela teve dificuldade para se aproximar do Senhor, para receber a sua cura. Ela não desanimou, ela não descreu, ela creu. E estando fraca, mas ela foi perseverante, com fé em seu coração, e recebeu a sua cura milagrosa. E da mesma forma, meus irmãos e irmãs, é nós, se nós tão somente crer no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, as promessas de Deus serão
evidenciada em nossas vidas, em nossos lares. O profeta de Deus nos mostra, através da palavra, que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Essas palavras poderosas saiu dos lábios santos do Senhor Jesus Cristo. E pode nesta manhã ou nesta noite ser vivificada no seu coração, se você crê, se você estiver uma fé verdadeira na promessa de Deus. Isaías 53 é uma promessa de Deus para todos nós que cremos, que através das pisaduras do Senhor nós somos sarados. A palavra de Deus mostra com clareza, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos curados, sarados. Louvado seja Deus. Estas são promessas que até hoje está em evidência, está provada através das obras do Senhor Jesus Cristo e de milhares de testemunhos de irmãos e irmãs que firmaram sua fé na palavra de Deus. Louvado seja Deus. A cura já é sua, a cura é nossa. A única coisa contrária a isso é o pecado. É o pecado. O pecado é incredulidade. É algo que você fez e que você até hoje não confessou. Isto pode estar sendo a causa das suas enfermidades. Por quê? Porque se o pecado não for confessado diante de Deus ou de quem quer que seja quem você está devendo, então você não terá uma fé verdadeira na palavra de Deus por causa do pecado. O diabo tem o direito de ficar ali, porque você está dando razão, motivo de Satanás está operando na sua vida. Mas se todas as coisas, meu irmão, minha irmã, estiver certo com Deus, você terá aquilo que Deus prometeu. O profeta de Deus nos mostra talvez alguma coisa que estás fazendo na vida que não é correta, ou então algum demônio está segurando algo em ti que não te deixa você crer, porque incredulidade é demônio, porque Satanás, ele é o autor da incredulidade, e muitas pessoas estão possuídas pelo diabo por causa da sua incredulidade na palavra de Deus. Esse é o pecado terrível. Mas se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, na promessa de Deus, e depositemos nossa confiança total na palavra, você receberá aquilo que você tiver necessidade. Então, meus irmãos, ou então algo que você deveria fazer e não fez. Por quê? Se não for isso, então Jesus disse algo errado. Muitas coisas impedem das pessoas receber a sua cura, a sua libertação. Essa luta emocional, essa depressão ou algo assim, tudo é Satanás.
Mas o Senhor Jesus Cristo nos prometeu uma total libertação. Satanás foi vencido na cruz. Na cruz do Calvário, todo o poder do diabo foi destruído. Você tem que vencer agora é você mesmo, é a sua carne. Você não tem que vencer o diabo. Você tem que vencer a sua carne. Você tem que deixar as suas carnalidades, as suas prostituição, os seus adultérios, as suas mentiras, os seus roubos, os seus fingimentos. Você tem que deixar as suas hipocrisias e ser sincero de coração diante de Deus. Ministros também devem estar nesta posição, porque há ministros envolvidos em coisas erradas, coisas abomináveis, imundas, detestável diante de Deus, intitulados até mesmo de pastores. Então, meus irmãos, nós temos que ter uma vida de santidade. Deus requer santidade. A santidade de Deus. Ninguém tem santidade própria, mas esta santidade foi prometido através da sua palavra, da palavra de Deus. Deus mesmo disse na sua palavra: sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ministros, pastores, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Porque se você não tiver isto na sua vida, você não tem dignidade de estar num púlpito. Você não tem dignidade de estar ensinando a palavra. Você é um hipócrita, um enganador. Então, meus irmãos, isto serve para ministros, seja ele pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, todos. A palavra de Deus é para todos. A limpeza que Deus faz é através de sua palavra, e esta limpeza tem que começar do púlpito até na porta e jogar tudo para fora. Começa pelos púlpitos, pelos líderes. Eles, principalmente, têm que ser o bom exemplo dos fiéis. O apóstolo Paulo disse para os ministros todos: sê tu, pois, o exemplo dos fiéis. O bom exemplo dos fiéis, não é o mau exemplo, como muitos têm sido, o péssimo exemplo. Mas a palavra de Deus ensina que devemos, como ministros da palavra, ser um bom exemplo de santidade, de fé, de amor, na paciência, na temperança, na piedade. Ser um exemplo de pureza, exemplo de santidade. Deus nos deu isto, está na palavra, foi prometido para nós, é promessa para nós. Se nós não somos esta pessoa, este ministro qualificado, que vive nesta pureza, nesta santidade de Deus, o erro está em nós, a negligência está em nós como ministros. Não está em Deus, está em nós. O problema está em nós. Por quê? Porque não obedecemos a palavra. Muitos não obedecem a palavra, são rebeldes. Muitos estão aí atrás dos púlpitos mascarados,
Mas esta máscara cairá. Ou esta máscara cai ou Deus vai arrancar. Como tem arrancado aí. Muito. Estão desmascarados. Por quê? Porque foram hipócritas. Porque foram homens que não tiveram uma atitude exemplar. Não tiveram um comportamento que condiz com a palavra. Tiveram mau testemunho. Deram mau testemunho. Foram um péssimo exemplo. Sua máscara caiu. E daqueles que não caíram ainda, Deus vai arrancar. Como tem arrancado de muitos. Você tem que viver com uma vida digna do Evangelho. O apóstolo, ele diz na palavra que está escrito na Santa Escritura. A palavra de Deus diz que nós devemos portar com dignidade. Devemos ter uma vida digna do Evangelho, ou seremos reprovados. O apóstolo Paulo, ele diz que ele, depois de ter pregado a muitos, ele mesmo não vem a ser reprovado. Por isso que ele diz que ele reduz o seu corpo à servidão, para que depois dele ter pregado a muito, ele mesmo não venha a ser reprovado. É o que tem acontecido. Muitos ministros têm pregado o Evangelho a muitos, e eles agora estão sendo reprovados, não pelas pessoas apenas, mas pela palavra. Porque quem aprova nós e reprova nós como ministros, como pregadores, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos aprova, mas também nos reprova. Vai depender da sua conduta, vai depender do seu comportamento, do nosso comportamento. O Espírito Santo de Deus estando em nós, ele vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus estando em nós, nos fará, nos conduzirá uma vida alinhada com a palavra. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra com clareza. Se há algo pairando sobre você, algum pecado, e você não o confessa, você pode ungir aquela pessoa, orar por eles, fazer tudo o que quiser fazer. Mas Satanás ficará lá, até que você confesse o pecado em sua vida. Ou às vezes há algo que você não tenha feito, algo que você deixa de fazer. Pecar por omissão, ser omisso, ser um negligente, isso é pecado. E lá Deus revela se há algo errado. Então, quando você faz o certo, sua cura está completa. A nossa cura está completa quando nós praticamos a verdade, quando nós vivemos a verdade. Porque a evidência do Espírito Santo não é apenas crer na palavra, mas também obedecer a palavra. Receber a palavra, crer na palavra, obedecer a palavra e seguir as ordens apostólicas das Escrituras. Isto é uma evidência do Espírito Santo. Quando nós cremos na palavra, quando nós obedecemos a palavra, quando a nossa vida, nosso espírito, nossa alma esteja alinhado com a palavra.
que muitas às vezes aparentemente parece estar alinhado, acertado com a palavra, mas a sua alma, o seu espírito está em conflito com a palavra. Há muitos ministros intitulados de pastores nos tabernáculos que estão em conflito com a palavra. Eles não crêem na palavra em sua totalidade. Eles crêem aonde lhe convém. Eles não crêem como creu o profeta de Deus na palavra. Os manufaturados, que são os Judas Iscariote, eles creem. Até em 95% da mensagem, como Judas Iscariote creu, ele chegou bem próximo do Espírito Santo. Judas Iscariote, um apóstolo, foi chamado por Deus, mas ele não recebeu o batismo do Espírito Santo. Da mesma forma, são muitos ministros que dizem crer na mensagem. Eles são um tipo perfeito de Judas Iscariote. Eles não creem na totalidade da mensagem de Deus. Por isso que têm se organizados. Os tabernáculos estão fortemente organizados e não recebem mais nada de Deus. Eles formaram um sistema de homens para que eles tenham domínio sobre a herança de Deus. Mas o ministro, ele não é um dominador. Ele tem que ser um exemplo, um bom exemplo, não um dominador. Um pastor não é um dominador. Ele é um homem que foi colocado por Deus, se é que foi colocado por Deus, porque a maioria não foram colocados por Deus nos tabernáculos, foram colocados por homens e apoiados pelas congregações sem discernimento, porque a maioria são carnais, não tem discernimento, não sabe discernir um homem chamado por Deus, e eles rejeitam o homem chamado por Deus e aceitam aqueles que não foram chamados por Deus. Porque aqueles que foram chamados por Deus, ele preenche os totais requisitos da palavra. E nós temos que ter discernimento. Para ter discernimento se necessita de espiritualidade. Sermos espirituais, orar a Deus e buscar a espiritualidade na oração, na leitura, numa vida consagrada. Então teremos discernimento das coisas de Deus. Nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos os resultados desses ministros manufaturados pelo homem e estão com a máscara de santidade, mas no seu interior estão cheios de iniquidade, de pecados, de imundícies, de hipocrisia. Os fariseus, eles aparentemente, socialmente falando, eles eram homens santos. E muitos ministros, eles não têm a santidade nem socialmente falando, porque são adúlteros. Outros são mentirosos, hipócritas, fingidos. Mas diante da palavra de Deus, todos os demônios são desmascarados, porque o Espírito Santo de Deus não deixa passar nada desapercebido. Todos nós estamos patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, meus irmãos e irmãs, creia na palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Então nós seremos abençoados. A bênção de Deus, a maldição também está diante de nós.
bênçãos e maldição. Depende da sua conduta, do seu comportamento, depende das suas atitudes, da sua obediência. Quer ser abençoada? Obedeça a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Quer ser bem-sucedida? Quer ter um casamento abençoado, uma vida espiritual abençoada? Conduza a sua vida, o seu casamento, na obediência à mensagem de Deus, à palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, existe somente uma maneira no mundo de você poderem ser curados, e que é somente pela fé em Deus. Não importa o quanto que Deus me permite, por minha própria fé, tomar o espírito de você, a menos que você siga em frente e acredite em Deus, e sirva a Deus e confie em Deus, isto virá direto de volta a você novamente. Não disse Jesus? Vá e não peques mais, ou alguma coisa pior do que essa virá sobre ti? Jamais venha a uma fila de oração, a menos que você esteja esperando servir a Deus o resto de seus dias. Jamais venha a uma oração, a um culto de oração, a uma fila de oração, a menos que você tenha decidido a servir a Deus com fidelidade em seu coração. Porque, caso contrário, coisas piores sucederão. Por isso que a palavra de Deus diz: vá e não peques mais, e Deus te abençoará, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.